As paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor dos trópicos alimenta e perfuma. Assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor abençoam praias claras e florestas bravias. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado, louvando o artista inimitável, matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. A bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, pra onde transplantar a Jesus, a árvore do seu amor e da sua piedade. Vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado, louvando o artista inimitável, matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. A bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, pra onde transplantar a Jesus, a árvore do seu amor e da sua piedade. Boa noite a todos.
Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Espírita Goiás, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, com nosso amigo, nosso irmão, nosso professor Otacílio Rangel. Muito boa noite, professor. Boa noite, amigos todos que estão conosco. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que já estão. Olha, tem bastante gente já conosco, não é? A gente gostaria de nomear cada um deles, mas a gente vai pondo aí o nomezinho aí, a saudação que cada um faz, que é sempre uma alegria estarmos juntos. Muito bom, professor. Hoje vamos dar continuidade, né, ao capítulo 14, Simbiose Espiritual, né? Mas antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a prece. Vamos lá. Então vamos lá, professor. Então, procuremos voltar a nossa atenção para um mundo espiritual superior, representando a presença de Deus em nossas vidas, de Jesus, o nosso Mestre, através desses amigos generosos que nos amparam sempre nos nossos propósitos para o bem, para o aprendizado, quando todos nos dispomos a entrar em sintonia com os valores superiores da vida, através dos nossos esforços de compreensão, de entendimento das verdades espirituais que nos chegam, somos sempre amparados por esses espíritos amigos que se sentem felizes de ver nosso esforço na caminhada para o mundo melhor. Querido Mestre Jesus, estamos iniciando, Senhor, o nosso estudo dessa noite, contando sempre com a Tua presença entre nós, multiplicando em nós o nosso entendimento, os nossos melhores sentimentos, a fim de que esses estudos entrem para dentro da nossa estrutura de pensamento e nos ajude a mudar o nosso comportamento na busca da nossa evolução espiritual. Abençoe, Senhor, todo o nosso planeta, todos os nossos irmãos e humanidade, para que possamos lentamente, mas com firmeza, irmos adentrando os valores da alma para transformar o nosso mundo num mundo de regeneração, onde todos nos sentiremos companheiros, amigos uns dos outros, buscando uma fraternidade maior. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Muito bom. Muito bem. Mais de 70, professor, aqui unidos em pensamento, em sentimento, para a noite de estudo. Muito bom isso, né? Muito aí gostoso. a gente vê o nome de todos eles aqui. O Espanhol, a Patrícia, Anselmo, Fátima, Rosângela, Selva, Nilce, né? São tantos nomes que a gente fica realmente feliz de poder contar com uma família, né, de amigos estudiosos da doutrina espírita, Maria Lúcia, Luciana, Rita, Adiná, Miriam, Ana Sintra, que está sempre conosco, a Helena, Miriam, Luiz Erlan, Marta, Neide, Mara Cristina, Deise, Denise, Valéria, Regina, Angélica, Alalá, Alessandra, Garcia, Luciene, Débora. Nossa, é muito bom. Antônia Clara, Neuci, Ribeiro, Osmarilda. Muito bom, é uma beleza. Eu fico feliz, né, porque o esforço que nós fazemos de compreender a doutrina espírita, compreender essas obras que foram tão bem trabalhadas por
pelos espíritos bondosos, porque a gente às vezes fala assim, é a obra de André Luiz. Esquece que para André Luiz começar a escrever através do Chico, foi preciso de 700 dias de treinamento dele junto com o Chico, para ter a afinidade necessária para poder escrever com a autenticidade do André Luiz. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, através do esforço de Emmanuel, que foi montada uma equipe espiritual enorme para ajudar o André Luiz a fazer um trabalho direito, um trabalho digno, um trabalho que pudesse ficar conosco por todos os tempos. Então, a gente pensa que, às vezes, é só um espírito que está escrevendo através de um médium. E não é isso. É uma equipe espiritual que está representada por um espírito que faz esse esforço de trabalho, e aqui do lado de cá, representado por 2 médiuns que fizeram esse esforço também. Então, é muito fácil, às vezes, a gente criticar uma obra espírita de autenticidade, não é, sem saber do esforço grandioso que os espíritos fizeram. Então, eu já ouvi muitas críticas de espíritas, até de movimento, de liderança espírita, falando mal das obras de André Luiz, porque eles não conseguem entender. Primeiro, porque lê esses livros do André Luiz com a linguagem material, sem perceber que, muitas vezes, por falta de terminologia, o André Luiz necessita de lançar da linguagem nossa para poder trazer as informações do mundo espiritual para nós. E isso pode parecer, às vezes, difícil de compreensão, mas ele sempre faz a ressalva, por falta de linguagem, por dificuldade de achar os termos adequados, né? Poderíamos dizer assim, para poder traduzir na nossa linguagem. Então, a gente não avalia o esforço que é feito pelo mundo espiritual para que esses livros nos cheguem. Então, vamos aproveitá-los bem. Então, estudar esses livros com seriedade é o mínimo que nós devemos fazer. Então, feito isso, vamos entrar no nosso tema. Nós estudamos da vez passada, no último, né, a introdução, falando sobre simbiose no reino das plantas, no reino das células, no reino das bactérias, dos tripanossomas, né, das algas, dos fungos ou cogumelos. E depois André Luiz usa essa linguagem para poder fazer uma comparação, né, para a gente entender a simbiose mental. Então, o último texto que a gente leu foi Simbiose Mental, que foi muito bom, porque muita gente fez muitas perguntas e foi esclarecendo tudo isso. Mas vamos dar continuidade, porque esse tema ainda é meio longo. Nós vamos terminar esse capítulo hoje, mas o próximo vai continuar falando de alguma maneira, sobre isso, porque vai falar um pouco, né, de um tema que é muito discutido na literatura espírita e discutido entre outros estudiosos, que é o vampirismo espiritual. Então, vamos lá. Hoje nós vamos, então, pegar aqui do texto histeria e psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico, furto de roubo mental, de roubo psíquico, não se limita aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados, estanques, parados em evolução, em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia, os estados epiléticos, né,
chamado de epilepsia essencial, que tem direta influência do espírito que está perturbando ali a mente do encarnado. Em que o paciente, às vezes, sofre espasmo tônico e fica em posição que ele chama aqui de opistótono, acompanhado de convulsões crônicas de feição múltipla. Vamos explicar o que é essa posição opistótono. Então, imaginem uma pessoa deitada de costas no chão, e aí ela fica apoiada no calcanhar, deitado, suspende o corpo, dobra o pescoço para trás e apoia na ponta da cabeça. Então, ele fica fazendo um arco com o calcanhar apoiado de um lado e a cabeça do outro, num estado de rigidez muscular. Essa posição é chamada de opistótono. Não é um nome novo, complicado para nós, mas representa essa posição. E o indivíduo que sofre de epilepsia, muitas vezes no estado, né, de espasmo tônico, né, que ele sofre, ele entra em convulsão e às vezes fica nessa posição. E muitas vezes acompanhado de convulsões crônicas de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, às vezes não perde a consciência, às vezes baba, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. Mas vejam que, apesar disso acontecer, influenciado pelo espírito que está ali dominando a mente do encarnado, muitas vezes um encarnado tem também todos esses estados, mas porque tem alguma lesão cerebral, alguns pontos do cérebro que entram em descargas elétricas intensas e a pessoa então entra em convulsão. Mas quando é uma epilepsia centrada nos processos neurológicos, os médicos, com exames, com um eletroencefalograma cuidadoso, descobre o foco, né, que dispara esses processos e leva o indivíduo a esse estado. Mas quando é produzido por influência espiritual, os exames não encontram nada, porque não está no cérebro. É uma descarga elétrica impulsionada pelo espírito perturbador, mas é momentânea. Então, ela não tem um foco doentio, é apenas um estado de influência mórbida que o espírito faz. Tais entidades humanizadas ao papel fisiológico e agregadas ao encarnado e agregadas a ele sem o corpo de matéria mais densa, vivem assim quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente com os seus hospedeiros, os encarnados, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido ao novo estado de consciência, começa a elaborar recursos psíquicos, magnéticos, diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar por automatismo as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico, e impressionando o paciente que explora, muitas vezes, com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronariano do corpo espiritual a substância ou a matéria mental, o fluido mental, substância dos próprios pensamentos, que a vítima, o encarnado, passa a acolher qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, convivendo um com o outro, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor,
a alteração imprescindível daquele estado de dependência simbiótica. Então, é importante a gente ver que, né, nesses processos de simbiose, pode ter simbioses duradouras, porque a mente do encarnado, não treinada para ter autocontrole, aceita o controle do espírito, muitas vezes não é que quer, de qualquer maneira, participar da vida material junto com ele, num processo de simbiose. Então, é parecido com as plantas que se associam umas às outras. Muitas vezes esses processos se dão e o encarnado, de alguma maneira, participa com um certo prazer, porque a presença do espírito, de alguma maneira, lhe faz bem de alguma forma. Quando isso acontece, esse parasitismo, melhor dizendo, não é bem um parasitismo, mas uma simbiose, não é? Que um dá alguma coisa um para o outro, há uma troca, pode perdurar durante um tempo muito longo. Ele vai falar de outros processos simbióticos também. De outras vezes, o desencarnado que teme, que tem medo, teme as experiências do mundo espiritual, ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta daquela do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora da raiz, na raiz das leguminosas, como a gente viu também, não é? Então, ele descreveu isso antes, que tem algumas bactérias que fazem o processo de aproveitamento do nitrogênio gasoso, formando dentro dela moléculas nitrogenadas, não é? Associada com a raiz de leguminosas, por exemplo, como a soja, o feijão, transfere esse material nitrogenado para as leguminosas, facilitando o seu crescimento, mas, ao mesmo tempo, vivendo às custas da raiz, né, do material que ela encontra também na raiz da leguminosa. Então, uma troca, um ajuda o outro nesse processo. Então, isso também acontece de espíritos um pouco mais adiantados do que um encarnado, mas ainda, né, sem o entendimento da necessidade de respeitar o livre-arbítrio da outra, se associa a ela e até impulsiona ela na aquisição de valores do processo evolutivo. Não é? Não faz isso com um propósito puramente de ser altruísta, mas faz isso por uma necessidade dele de estar convivendo com o encarnado, não é? De alguma maneira usufruindo através dele também da vida material. Então, uma troca. A gente pode, às vezes, essa troca é uma troca doentia. Por exemplo, um indivíduo que tem o hábito, não é, de beber. Ele acaba arranjando companheiros espirituais que gostam de beber, que se associam a ele e bebem junto enquanto estão ali interessados na bebida. Fora da bebida, esses espíritos são comensais da sua própria casa e ajudam a resolver os problemas familiares mais simples que eles podem ter influência. Então, fica numa troca. A gente bebe junto, mas eu ajudo você, porque eu sou um amigo legal para você. É assim que o espírito pensa. Então, cria uma simbiose, né? Num processo diferente daquele de prejudicar, de cobrar, etc. Mas também existe essa. Noutra circunstância, o André Luiz vai descrever isso. Porém, efetua simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado, cheio de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas,
Então, os encarnados são suas vítimas e ele está ali para cobrar, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo, que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações. Fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico. Então, ele vai tratar isso no próximo capítulo, do vampirismo. Quer dizer, ele vai analisar um pouco mais em detalhe as perturbações espirituais, porque elas são muito comuns na nossa humanidade. Por quê? Por causa da lei de causa e efeito. Então, a gente vai ver isso lá e vai analisar isso sob esse ponto de vista. Agora, ele vai falar uma outra coisa que é interessante, que é essa simbiose mental que ele apresenta aqui, ela não é de hoje, ela é muito antiga, porque ela surgiu lá no meio do mundo primitivo, onde os homens ainda primitivos, quando morriam, não saiu da tribo, ficava ali em simbiose com a tribo, porque ele não entendia a vida espiritual, queria continuar vivendo como encarnado, ele não percebe a diferença. Então, ele fica associado aos encarnados. Então, ela é bem antiga, muito mais antiga do que a gente imagina. Então, ele vai fazer uma observação com relação a isso. Ancianidade ou antiguidade da simbiose espiritual. Justo, assim, registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em múltiplos processos de mediunismo, de influenciação mediúnica, consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, os encarnados, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante, nas virtudes vivenciadas, vividas, lhes oferecem material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem, então, a necessária transformação com que se adapte a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos no rumo de esferas mais elevadas. Então, vejam que quando a gente está no corpo físico e a gente começa a compreender essas situações e começa, então, através do próprio esforço, né, do próprio trabalho, no estudo edificante e na prática das virtudes, a gente começa a oferecer a esses espíritos que são simbióticos conosco um material novo para amplas meditações. E eles acabam se convencendo pelo nosso esforço da necessidade de também se transformar para se adaptarem a novos caminhos e aceitarem novos encargos, né, no processo da evolução deles mesmos no rumo de esferas mais elevadas. Então, tanto a gente encarnado pode ajudar os espíritos desencarnados, menos compreendedores do que nós, menos evoluídos do que nós, do mesmo jeito que nós também podemos receber muita ajuda dos espíritos mais adiantados. Então, esse processo de intercâmbio é muito mais antigo do que a gente imagina. É por isso que a gente pode aqui entender, através desse mecanismo, dessa convivência de tantos e tantos milênios, o significado de Allan Kardec dizer no Livro dos Médiuns
que todos nós somos, de alguma maneira, médiums. Porque essa convivência que a gente tem com os espíritos não é de hoje. Ela é muito antiga. E quando a gente arranja um obsessor que fica vários anos conosco, forçando a comunicação conosco, forçando o intercâmbio mental conosco, ele acaba provocando em nós o desenvolvimento da faculdade mediúnica, ainda conturbada, sem valores morais, mas a gente começa a ganhar, através dessa convivência, a facilidade de entender, de perceber o mundo espiritual. Portanto, a gente acaba desenvolvendo, não é, o recurso mediúnico por causa dessas ações persistentes ao longo de muitos anos. É por isso que a gente encontra, muitas vezes, uma pessoa que é, do ponto de vista fenomenológico, um excelente médium, mas do ponto de vista moral, um desastre total. Não é? Por causa dessas experiências que a gente acumula ao longo das milhares de encarnações que a gente já teve. Então, fica fácil a gente entender como Kardec tem a lucidez de dizer, com certeza, no Livro dos Médiuns, que, de certa forma, todos nós somos médiuns, porque todos nós temos o recurso da comunicação dos espíritos através desse processo, não é? De influência dos mortos sobre os vivos, os mortos traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, que se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, de nós, os encarnados. Eles vivem conosco, convivem conosco, muitas vezes moram na nossa casa, porque a gente ainda não tem o cuidado e a qualidade de desenvolver os valores morais dentro do nosso lar. Portanto, a gente não tem escolha, convive com eles. Então, eles partilham da nossa existência e absorvem parcialmente a vitalidade dos encarnados, não é? Até que esses encarnados, ou eles mesmos, consigam evoluir e parar de fazer isso. Ou os encarnados, melhor, trabalhando pelo seu próprio esforço, começam a adquirir, através do estudo edificante, virtudes novas, que vai vivenciando e vai, então, oferecendo um material de meditação para esses espíritos mudarem de comportamento. Então, é assim que ele termina esse capítulo, né? Muito bom. E aqui eu vou, só para lembrar, né? Esse capítulo foi escrito na cidade de Pedro Leopoldo, através da psicografia do Chico Xavier, no dia 16 de março, portanto, hoje está fazendo aniversário praticamente, de 1958. Tá certo? Eu tinha quantos anos? 14 anos, quando esse livro quando esse capítulo foi escrito. Vejam só. E agora que a gente está entendendo, né, esse estudo muito melhor. Então, vale a pena a gente continuar estudando mesmo. Vamos conversar. Acabamos o capítulo. O próximo capítulo vai ser Vampirismo Espiritual, capítulo 15º. São 66 anos, né, professor, nesse livro, dessa obra aí. Desse capítulo, podemos dizer assim, né? Porque o capítulo seguinte foi psicografado pelo Valdo Vieira, né? Porque os capítulos ímpares foi psicografado pelo Valdo Vieira em Uberaba, e os capítulos pares foi escrito pelo Chico em Pedro Leopoldo. Ele não tinha nem mudado ainda, né, o Chico, quando começou essa obra. Não tinha mudado para Uberaba. E aqui tem uma dica da Diná, professor. Falou que o Zé Henrique Martiniano vai estar amanhã no Consolador, em Araraquara. Vai, isso mesmo. Vai fazer a palestra da tarde, amanhã, na reunião do Consolador, às 15h. Muito bom. E aqui tem a primeira pergunta da Ana Sintra, que está um pouco ligada ao que o senhor falou agora no final, né? Já vou deixar minha pergunta.
Na simbiose, o encarnado se alimenta das forças inferiores. Pode o encarnado não suportar caso esse vínculo se rompa e a vir desencarnar? Se esse vínculo é muito forte, ele não pode ser desfeito abruptamente. Tá certo? Do mesmo jeito que numa simbiose de plantas, se você arrancar uma das plantas que está em simbiose, a outra pode, enfraquecida, não aguentar e morrer. Então, é preciso tomar cuidado com os processos de separação dessas simbioses. Elas têm que ser feitas como uma cirurgia, entre aspas, eu vou usar essa palavra por falta de outra, delicada, cirurgia espiritual delicada, num tempo adequado para a libertação mental dos espíritos envolvidos, para que o encarnado e o desencarnado ambos não sofram profundamente com a separação e criem processos mórbidos, que no caso do encarnado pode levar à morte do corpo físico. E tem uma outra pergunta aqui da Suzy Prudente. Deixa eu aproveitar, antes disso, deixa eu dar uma explicadinha adicional. É muito comum, quando a pessoa tem processos neurológicos desse tipo, né, de ser, antigamente, era internado em hospitais psiquiátricos e os médicos usavam do eletrochoque na cabeça, nas têmporas, para poder, né, tirar a pessoa daquele estado mórbido. E tirava, mas deixava a mente, o cérebro do indivíduo todo destrambelhado por um tempo relativamente longo. Ele levava, às vezes, até mais de um dia para se recompor. Mas durante o choque, o espírito que não quer tomar choque cai fora e deixa o desencarnado por um tempo, o encarnado por um tempo. Então, esse eletrochoque foi usado muito, às vezes ainda é utilizado em alguns hospitais psiquiátricos, mas é menos comum hoje, já foi muito utilizado no passado. Então, era uma separação meio abrupta, meio forçada, mas que deixava o coitado do encarnado em estado deplorável depois do choque elétrico. E se aquele caso fosse continuado e tomado muitos eletrochoques, ele acaba ficando com lesão cerebral. Professor, a pergunta agora é da Suzy Prudente. Professor, o centro coronariano é termo da medicina da Terra ou linguagem da espiritualidade? Oi, Suzy. Nós falamos no segundo capítulo desse livro sobre os centros de força do corpo espiritual. E o centro coronariano é o centro de força mais importante, que está no meio do cérebro, na região do tálamo, né, onde está a epífise, a hipófise, o sistema límbico da nossa estrutura cerebral, quando o espírito está ligado ao corpo físico. Quando o espírito está desligado do corpo físico, o centro coronariano é onde a mente espiritual está alojada, tá certo? O corpo espiritual é um corpo e o espírito propriamente dito está centralizado, se a gente puder dizer assim, no centro coronariano. Ajustado ao centro coronariano, envolvendo ele, tem o centro cerebral, que está mais na parte do córtex cerebral, da nossa cortiça cerebral, dessa capa cerebral que envolve o centro do cérebro. Tá certo? Então, esse é o centro cerebral. Depois eu tenho o centro de força, o laríngeo, tá certo? São 7. Eu sugiro a você que depois entre aí, a hora que você arranjar um tempinho, e assista a segunda ou terceira palestra, estudo que a gente fez aqui, que está gravado
e você pode ver todos os centros de força descritos lá. E agora tem uma pergunta aqui, professor, do Fran Carlo. Como saber se o quadro mental neurológico é físico ou influência espiritual? Com exames. Se você, primeira coisa que você tem que fazer quando tem essas coisas é procurar um médico psiquiatra. Ele vai fazer exame, vai fazer eletroencefalografia, vai fazer vários testes com você para verificar se tem alguma lesão cerebral. Porque se tem alguma lesão cerebral, vai ter que tomar remédio, não é? Mas, ao lado disso, se às vezes já tem uma lesão, porque tem uma influência espiritual mais anterior. Então, ao lado de fazer um tratamento psiquiátrico, a gente procura uma casa espírita e faz um tratamento espiritual em conjunto. As duas coisas vão ajudar o indivíduo a se libertar desse problema e vai, pelo menos, amenizar as dificuldades que ele passa para que a vida dele seja suportável. E a Ana Sintra mandou aqui, baseado na sua resposta, doses homeopáticas? Não entendi. Ela colocou dose homeopática quando o senhor estava falando. Deve ser alguma coisa ligada à resposta que o senhor estava dando. Eu não estou fazendo associação. Ana Sintra, explique melhor para eu entender. Manda para nós, Ana. Aí vamos aqui a pergunta da Helena, então, professor. Professor, na Revista Espírita de agosto de 1859, no estudo Um Espírito Serviçal, o guia da senhora Malika, que praticamente comandava o dia a dia dela, mesmo a protegendo, posso considerar uma simbiose? É uma espécie de simbiose, porque era um espírito serviçal, não é? Ele estava ali porque sentia necessidade de ficar junto dela, convivia com ela, absorvia coisas da vida dela, mas, ao mesmo tempo, protegia ela. É isso mesmo, é uma espécie de simbiose, principalmente se isso dura muito tempo. Eu li isso na Revista Espírita também, de 1859. Me lembro do caso. A Ana Sintra respondeu, entendi, obrigado, professor. Desculpe, Ana Sintra, eu que não entendi. Não, é que o senhor deve ter, no começo, o senhor falou alguma coisa desse tipo e ela associou e perguntou, entendeu? Certo. Mas ela entendeu, isso que é importante. Isso aqui é importante. E a Rosângela Maria Andrade perguntou, professor, esses médiuns que desenvolveram a mediunidade devido à obsessão são as chamadas mediunidades perturbadas? Nesse caso, eles não devem trabalhar a mediunidade, mas necessitam de tratamento? Nesse caso, não é? O que muitas vezes é exatamente isso que você está falando. Esses médiuns que desenvolvem mediunidade devido aos processos obsessivos são os médiuns perturbados. Eles devem fazer todo o tratamento até se libertar da influência dos espíritos. Quando libertar da influência dos espíritos, então agora tem que moralizar, ajudar o médium a ter uma educação moralizadora para que ele possa, então, fazer parte, depois de um esforço de educação da mediunidade dele com os valores morais, para que ele possa, como médium, ser útil no trabalho de ajuda no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, recurso de crescimento e evolução dele mesmo. Exatamente isso que tem que fazer. Então, um médium perturbado não pode trabalhar como médium, porque ele não tem o equilíbrio necessário para usar usar a mediunidade de maneira construtiva. Ele ainda não tem controle, não tem domínio sobre si mesmo, não tem ainda a vivência moralizada melhor, então isso pode criar dificuldades sérias para ele, inclusive levá-lo a um processo obsessivo por espíritos aproveitadores. Nesse caso, nem precisa ser um processo vingativo, mas de espíritos aproveitadores que têm a mente mais poderosa de controle,
o encarnado, como médium, não tem ainda autocontrole, então pode ser subjugado, pode ser influenciado, muitas vezes usando até o processo da fascinação, para ficar usando a mediunidade dele e fazendo o que os espíritos querem. Então, por isso, nas casas espíritas bem orientadas, a mediunidade é tratada com a seriedade que precisa, além de aprender as técnicas de educação mediúnica, é preciso aprender as lições evangélicas e mudar o comportamento na direção de uma vida moral bem vivida, como diz o André Luiz aqui, não é? Veja bem, com a força do seu próprio trabalho, né? Os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante das virtudes vividas cotidianamente, lhes ofereça aos espíritos material para mais amplas meditações, para que esses espíritos, né, se habilitem à necessária transformação também e se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos diante da evolução deles próprios, no rumo de esferas mais elevadas. É muito bem colocado pelo André Luiz, ele fecha isso de maneira elegante. E aqui tem uma pergunta da Rita Vital da Silva. Professor, poderia uma criança ser obsediada? Gratidão. Claro que sim, porque a criança, ela só é criança pelo corpo físico, porque ali tem um espírito, às vezes profundamente comprometido com erros anteriores. É muito comum a gente ter crianças com processos perturbativos por causa da presença de espíritos obsessores que descobrem essas crianças encarnadas e não dão folga para elas. No livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Pereira Franco, tem um caso narrado lá de um garoto com 10 anos de idade, o espírito descobriu ele, reencarnado, e começa a perturbá-lo, transformando a vida dele no inferno. Mas, como o espírito encarnado, apesar de criança, tinha compromissos de dívidas morais com aquele espírito que estava ali perturbando, ele não tem como fugir daquilo. Quem lê o livro vai descobrir, né, que esse garoto de 10 anos, que começa a ser assediado pelo espírito, foi, numa vida anterior, a esposa daquele espírito que está perturbando ele agora, que ele nasce num corpo masculino, mas tinha sido uma mulher dele, e o assassina junto com um amante para ficar com as posses de riqueza do marido. Então veja que a história tem um enredo complexo de vidas anteriores. Então, criança pode estar e está sujeito a processos obsessivos, com certeza. Nesse caso, o ideal é fazer o tratamento no centro espírita desde a evangelização, né, professor? Com certeza, tem que evangelizar, moralizar a criança, para que ela possa, na adolescência, com a sua conduta digna nos valores do bem, não se submeter à influência. Ao contrário, fazer isso que o André Luiz cita aqui no último texto que a gente leu, não é? Com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho no estudo edificante nas virtudes vividas, ofereça ao espírito perturbador as mais amplas meditações para que eles se habilitem a uma mudança, uma necessária transformação em direção a seu próprio desenvolvimento espiritual. Muito bom. A Neide Lima perguntou: professor, a mente do encarnado passa a refletir a mente do desencarnado? É isso? É isso. É uma simbiose, os dois pensam juntos e um domina o outro, em geral. E ela
fez um comentário aqui. Esse capítulo me fez pensar muito na informação que o livro Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida, professor. Isso, é linda essa lição do Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Realmente é isso mesmo. Agora a gente vai conseguir entender a situação da Ana Sintra. É que lá em cima ela fez uma pergunta aqui, né? Que na simbiose o encarnado se alimenta das forças inferiores, pode o encarnado não suportar caso esse vínculo se rompa a vir desencarnar? Aí o senhor Isso, falou que tem que ser pouco a pouco, né? para dar certo essa disjunção, Ana Sintra e todos vocês que estão me ouvindo, é preciso que elas não sejam feitas sem a aceitação dos dois. Porque se não tiver aceitação de um, é violência. Tá certo? Então, para isso acontecer, que eles aceitem a disjunção para cada um agora, dono de si mesmo, seguir o seu próprio caminho, é preciso de um convencimento, tanto de um quanto de outro. Os livros do André Luiz, que tratam, né, dos processos de ajuda na crosta terrestre, dão muito exemplo disso, céu e inferno, né, no mundo maior. Tem várias lições desse tipo mostrando isso. O céu e o inferno tem um caso muito interessante mostrando exatamente isso, que é preciso um convencimento. Por exemplo, no livro Céu e Inferno, o espírito desencarnado chamado Odila, que era a mãe do... Né, que a história se dá assim, é um casal, tá certo, que tinha 2 filhos, aí a mulher desencarna, a Odila. Aí mas ela desencarna, mas não aceita. E ela fica revoltada, então ela não sai da casa dela como espírito e fica ali. E o marido acaba casando com uma outra pessoa, uma mulher chamada Zulmira. E a Zulmira tinha muita ciúme do marido, né? E o marido tinha muita atenção com o filho mais novo. E ela, então, fica enciumada da atenção do filho mais novo e acaba desleixando a guarda do menino e o menino morre afogado. Ele morre afogado porque tem uma história espiritual pregressa, porque ele foi ex-suicida, lançando-se num rio e morrendo afogado. Então, o afogamento dele fazia parte do programa espiritual dele, mas ela, por desleixada, até achou bom, né? Favoreceu que ele ficasse com 8 anos de idade, meio solto na praia, e acabou morrendo afogado. E aí a mãe, a Odila, que está no mundo espiritual, passa a odiar com mais força ainda a tal da Zulmira e cria um problema de perseguição espiritual violenta. E a separação, para se dar, né, foi preciso a intervenção de um espírito amoroso superior que toca o coração de Odila e toca o coração de Zulmira para que as duas aprendam a se separarem e cada um viver a sua própria vida. Depois, no mundo espiritual, que a Odila acaba aceitando e mudando o comportamento dela, ela passa, depois de um certo ajuda, a ser a benfeitora do lar, porque ela aprende no mundo espiritual a olhar a outra esposa, né, a segunda esposa do marido, como uma irmã zelosa que ia cuidar da filha que ficou e aceitar a reencarnação do filhinho que estava sofrendo no mundo espiritual, que era um ex-suicida, e precisava reencarnar de novo. É bonita a história, mas ela mostra esses detalhes que o André Luiz comenta aqui nesse livro como um método, uma técnica, um procedimento. A Maria Marchiori colocou o livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Tem essa narrativa. Isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado pela lembrança do nome correto do livro. A Miriam Júnior colocou também, Entre a Terra e o Céu. E, se eu não me engano, foi a prece da filha da desencarnada, que era irmã do
do Quem garotinho. dispara o E processo de aciona, né? ajuda é a Evelina, a filha adolescente, que vê aquele transtorno da família e reza pedindo à mãe. Mas a mãe não tinha equilíbrio ainda para ajudar, ela nem percebe a prece da filha. Essa prece é alcançada pelo mundo superior e é, a partir daí, a condução do auxílio espiritual para a família. É bonito, o livro é muito bonito, a história é muito interessante. E aqui tem a pergunta da Célia. Boa noite. Crianças com autismo é uma obsessão? Não necessariamente. O autismo é um processo, né, psíquico do espírito reencarnado, que muitas vezes não aceita a reencarnação e tem processos de dificuldade, de fuga, né, de não aceitar a socialização. São vários casos que levam ao autismo, mas é um capítulo à parte para a gente estudar. Mas nem sempre, muitas vezes o autismo não é um processo obsessivo, mas pode, eventualmente, né, ter casos de autismo com influência espiritual também, somando, né, ao processo. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, uma dúvida. Então, quer dizer que o processo de simbiose, né, entre desencarnado e encarnado, ele nunca, podemos dizer que ele não vai ser nunca bom, né? Não. Ou existe a simbiose desencarnado para encarnado que pode ser proveitosa? Claro, por exemplo, esse exemplo que ela lembrou da revista Espírita, do espírito serviçal, era uma simbiose sem prejuízos. Mas muitas vezes o espírito que fica ali serviçal, não é? Podia estar fazendo curso no mundo espiritual, evoluindo e tudo mais, então ele estaciona o seu processo evolutivo e vira simplesmente um auxiliar. Aliás, nas reuniões mediúnicas, onde os encarnados obsediam os guias, é um processo de simbiose. Muitas vezes os tais dos guias são espíritos cativos à influência dos encarnados e não conseguem se libertar deles e fica preso fazendo aquilo que os encarnados querem. Isso é um processo de simbiose. De encarnado controlando desencarnado, como há o contrário também. Entendi. Tem médium, né, entre aspas, que tudo que vai fazer pergunta o guia se pode. Como se o guia fosse o empregado dele. E se o guia aceita isso, é porque é um espírito ainda de pouco adiantamento e acha que está sendo útil e não vai cuidar da vida própria dele, da sua própria evolução, e fica ali a serviço, num processo simbiótico. Mas não que seja prejudicial, né, o processo. O processo, não para um ou para outro, né? Não é prejudicial em termos, porque se está perdendo tempo, é prejudicial. Entendi. Certo? Você, por exemplo, imagina, vou criar uma situação. Imagina que você, né, uma família e tal, eu já tive uma experiência meio conflitante na minha casa com isso, tá certo? Você cria seus filhos, um dos filhos fala assim, não vou sair de casa, eu vou ficar, não quero trabalhar, não quero fazer nada, quero ficar aqui em casa, eu vou cuidar de vocês. Minha vida vai ser cuidar de vocês. E não vai estudar, não vai aprender, não vai viver a própria vida, nem nada. Fica ali cativo. Por quê? Porque às vezes ele tem medo de sair, ele tem medo de enfrentar as coisas, tem insegurança. Então ele se acomoda a uma situação e fica parado no tempo e, para se justificar, diz que vai cuidar de vocês, cuidar do pai e da mãe. Tá certo? E muitas vezes tem pai e mãe que aceita esse tipo de coisa, porque é cômodo também. Então fica uma vida parasitária. Não é? Ninguém está fazendo mal a ninguém, mas não está progredindo. Isso é uma simbiose. Então, ó,
Não uma simbiose maldosa, que tem prejuízos graves, nem nada, mas tem o prejuízo da perda de tempo. Até a pergunta da Maria Marchiori: pode existir simbiose entre dois encarnados? É mais ou menos isso, né? Como tem, Maria, como tem. Eu mesmo conheço um caso aqui em São Carlos, mãe e filho. A mãe não larga o filho não larga a mãe. Os dois parecem dois zumbis um com o outro. Não existe mais nada em volta, só os dois, é um obsediando o outro. Não é bom para ambos, né, professor? Claro, é atraso para os dois. E a Ana Cinta fez aqui um comentário: precisamos ler, reler e estudar essas obras, tantos ensinamentos. Verdade, Ana. A Simone colocou: nossa, que complexidade as simbioses. Pois é, e elas são muito comuns, Simone, muito comuns. Elas existem no nosso cotidiano da vida em muitos lugares. Se a gente prestar atenção, a gente vai vendo isso. E aqui um amigo nosso que já está um tempinho que não dá voar, o Marcos de Carvalho. Na magia, o reencarnado busca capturar o desencarnado para obter benefícios e vantagens particulares, ou seja, benefícios e vantagens próprias. É verdade, só que cria um compromisso, porque o espírito não faz isso sem querer alguma coisa em troca. Então, cria uma interdependência doentia entre os dois, e isso se chama simbiose. Professor, não temos mais perguntas aqui no nosso chat. Né? O Marcos colocou aqui: muito bem lembrado, Ana Sintra. Tivemos uma inscrição aqui durante a transmissão, a Ângela Aparecida, ela se inscreveu em algum dos canais aí dos nossos parceiros, né? Então aparece aqui para nós, inscrição nova. Tá certo. Seja bem-vinda, Ângela. O Francarlo colocou: vigiai e orai, espírita, instruí-vos, né? Instruí-vos e amai-vos, amai-vos e instruí-vos. Não precisa pôr em qualquer ordem, faça os dois sempre. Vigiai e orai, faça isso sempre. A gente deve fazer isso sempre. Que não é fácil, gente, é uma luta, porque autocontrole é uma coisa muito difícil de fazer. Mas esse é o grande objetivo nosso, a gente ter controle sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Nós devemos amar ao próximo? Devemos, mas o que é amar? É ficar preso à dependência daquela pessoa. A gente ama os filhos, mas a gente ama os filhos de maneira livre ou de maneira interdependente, que a gente vai sofrer quando eles forem embora. Não é? Então, vejam, tudo isso é autocontrole. Não é? A gente quer ser médium, quer chegar lá na reunião mediúnica, quer receber os espíritos bons, mas e qual é o treinamento, qual o equilíbrio, qual o controle das emoções que a gente tem para fazer esse trabalho com segurança? Isso é nossa parte, é o nosso esforço. Nós estamos aprendendo tudo isso porque tudo isso vai nos ajudar na nossa própria evolução espiritual. É a prática do bem com consciência do que a gente está fazendo. Professor, enquanto o senhor falava, chegou aqui 2 perguntas e um comentário. Vamos lá, então. A Simone perguntou: professor, nesse caso, os dois sofrerão consequências? Muitas vezes achamos que estamos nos auxiliando. E muitas vezes até estão auxiliando, mas auxiliando de uma maneira parasitária, não de uma maneira livre. Porque a gente cria dependência. Todas as vezes que a gente ajuda alguém e quer o reconhecimento, a gente está montando um sistema de ida e volta que nos prende, que nos cativa, que nos torna preso àquilo. Então, veja que o nosso
ato de ajudar o próximo, até de ajudar o próximo, não é ajudar o próximo e querer ver o resultado e querer que o outro fique grato a gente. Porque se a gente está fazendo isso, a gente está criando um vínculo de interdependência. Não é? A gente precisa dele, ele precisa da gente. Não é bem assim. É claro que todos nós precisamos uns dos outros, mas a gente tem que fazer isso com liberdade, sem violar o livre-arbítrio uns dos outros. E esse equilíbrio não é uma coisa fácil, porque a gente tem que aprender ele. Professor, tem uma pergunta aqui da Selva Brasileiro. Quando mãe e filho em simbiose, ao desencarnar, continua? Muitas vezes continua, depende do nível espiritual em que os espíritos estão para reconhecer ou não. Tá certo? Se não reconhece, continua em simbiose espiritual. Mas quando reconhece, um procura se libertar do outro, então vai fazendo esforço para isso. Vejam, gente, quando a gente lê o Nosso Lar, não é, a gente vê como a mãe do André Luiz se preocupava e cuidava de ajudá-lo, mas sem a interdependência, ela não descuidava do progresso espiritual dela. E sabia que não adiantava ficar junto do filho, porque ele não estava pronto para receber. Então, enquanto ele estava passando os apertos dele lá, né, nas regiões de sombra, ela orava por ele, mas continuava fazendo as suas coisas, progredindo e desenvolvendo seus valores, não é? E esperando a oportunidade adequada para poder auxiliar o seu filho. E para não fazer isso diretamente, ela abre mão da presença dela e pede o Clarencio, não é? O ministro Clarencio de Nosso Lar, que vai ajudar o André Luiz, mas a pedido da mãe. É lindo a gente aprender esse tipo de vinculação de amor sem dependência. E tem outra pergunta aqui, professor, agora da Rosângela Maria Andrade. Professor, a simbiose pode não ser maléfica, mas o parasitismo é sempre prejudicial, certo? Exatamente, porque o parasitismo implica em um viver às custas do outro e pode levar o outro à morte por exaustão. E aqui a Fátima Rabelo Basto. É extremamente necessário o estudo desta obra de André Luiz. Facilita a compreensão de muitas coisas. E é verdade. Eu concordo plenamente com você. E alguém que é amorizando música espírita cristã colocou a prática do bem. Isso. A prática do bem desinteressadamente. A Kátia colocou vontade ativa e esforço próprio. É isso aí. É disciplinar a gente mesmo. Aqui, a Fátima colocou, adoro os posicionamentos do professor Otacílio, Deus o abençoe. Abençoe nós todos, Fátima. Obrigado. Um abração para você. E o Marcos também falou, eu também gosto demais, @Rabelo, Fátima Rabelo. Pois é, uma hora que eu encontro o Marcos, eu dou um abração nele também. A gente já conhece aí das lives há muito tempo. Aqui o Marcos de Carvalho colocou, professor, somos mais de 40 assistindo, vamos dar aquele like à transmissão. Verdade. Na verdade, Marcos, nós somos mais de 100 agora, porque tem os outros canais de transmissão também, então estamos mais de 100 estudantes aqui com o professor. Todos estudantes. Eu sou professor de Araque. Na verdade, todos somos alunos, aprendizes do Evangelho e da doutrina espírita. Vamos colocar então, o senhor é o facilitador dos nossos entendimentos. Pode ser. E o Rafael perguntou, professor, a vida ensina também, não é? Dependendo da vontade da pessoa, eles vão ser curando, certo? Dependendo do estudo e vontade.
Claro, é assim que eu tenho me esforçado, Rafael, desde os meus 18 anos de idade, quando eu descobri a doutrina espírita para valer, que eu comecei a ler, estudar, não é? E aquilo foi me ajudando a fazer mudanças de comportamento. Vocês não imaginam, se vocês tivessem me conhecido quando eu era jovem, vocês iam ficar horrorizados do Otacílio, porque eu era muito agressivo, violento, muito difícil, exigente com os outros, sabe? E achava que era o dono da verdade. Agora eu aprendi né, devagarinho a compreender as coisas, a respeitar o semelhante, a controlar a mim mesmo. Não é? Eu estou longe ainda do que eu preciso ser, mas uma encarnação é pouco para a gente conquistar isso, a gente precisa de muitas. Veja o Emmanuel, né? É só ler. Há 2000 anos a gente fica conhecendo o Públio Lentulus, que é o que a gente é, parecido com o que a gente é hoje. 2000 anos depois, com muitas encarnações pelo meio do caminho, ele se tornou o Emmanuel, que a gente admira. A gente chega lá. Vamos junto, que é melhor do que sozinho. Um puxa o outro, né, professor? É. E aqui o Anselmo Duarte colocou: acontece muito quando um dos lados cede à pressão do narcisista. No caso das... É claro que essa simbiose, a ligação das simbioses são sempre as nossas fraquezas, os nossos pontos frágeis. Sempre é assim, a gente é pego pelos pontos frágeis. Não foi à toa que Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai descobrir que antes do homem ser mau, ele é uma criatura frágil. E o Pedro descobriu a sua própria fragilidade quando negou Jesus 3 vezes. E aqui a Fátima, professor, colocou: professor, o estudo é ferramenta para a nossa autoobsessão. Autodesobsessão. Autodesobsessão. Perfeito, Fátima, é mesmo. O estudo. Não foi à toa que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Chegaremos junto com a graça de Deus e luz de Jesus ao porto seguro, ela colocou aqui a carta. Chegaremos, porque Jesus disse que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderia. E somos nós, as ovelhas. A Sônia colocou: muita admiração e gratidão ao professor e amigo Otacílio. Oi, Sônia, um abraço para você. Eu acompanho a Sônia de vez em quando aí no Facebook, ela está sempre colocando umas coisas boas lá. Legal. E aqui a Dina colocou: nesse caso está o egoísmo? Claro, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, principalmente o orgulho. O orgulho é um defeito camaleão, porque ele se fantasia de virtudes. Gostei dessa sua colocação, professor. Efeito camaleão. E a Rosimar colocou: obrigado pelos esclarecimentos, professor. Obrigado, Rosimar. Professor, não temos mais perguntas, o pessoal já está se despedindo, agradecendo. Lembrando que na próxima sexta-feira é vampirismo espiritual. Vamos continuar estudando um pouco desse tema ainda. Beleza. E a Mara Cristina colocou: gratidão pelos ensinamentos, esclarecimentos preciosos. Deus te abençoe e proteja. A nós todos. Então, meus amigos, queremos agradecer a todos pela companhia, pelas perguntas, pelos comentários, em mais uma noite de estudo, né, pelas vibrações também, né, professor? Que chegam. Isso. Vamos vibrar pelo mundo nosso para ser um mundo melhor. Com certeza. E fazer a nossa parte. E vamos nos melhorando, né? Porque a mudança começa em nós, né, professor? Quando a gente se melhora, aí vai mudando ao redor, vai mudando tudo, né? Isso mesmo.
Então, Vamos vamos lá. encerrar com uma prece? Isso, faça para nós, Ronaldo. Então, tá bom. Elevemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, a espiritualidade que nos ampara e nos instrui, esses sentimentos de gratidão, de amor, pelos ensinamentos recebidos aqui esta noite. Gratidão ao Chico, ao Valdo, ao André Luiz, a Emmanuel e tantos outros espíritos que trabalharam para que esta obra pudesse chegar até nós. Gratidão ao professor Otacílio por trazer a nós o estudo feito por ele, para que nós possamos conseguir absorver todo esse ensinamento. E que possamos, irmãos, irmãs, colocar tudo aquilo que já sabemos e que podemos em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para que juntos possamos contribuir, colaborar para a melhoria da psicosfera ao nosso redor e assim unindo cada prática no bem, cada desejo de melhoria, na melhoria do nosso planeta, da nossa cidade, do nosso país, para que o nosso progresso espiritual sempre seja rumo ao alto, sempre seja vertical, e que possamos, juntos nesta encarnação, podemos realizar todo o bem que já podemos. Nos ampare, Mestre querido, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que convivemos neste planeta tão lindo, tão belo, criado e co-criado por Jesus e por nosso Pai, para abrigar toda a humanidade. Obrigado, Mestre querido, nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito Muito bom. boa noite, amigos. Fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana e até a próxima sexta-feira para mais uma aula aqui com o nosso amigo Otacílio. Fiquem todos com Deus.